Vamos aproveitar este bocadinho que aqui vamos estar para tentarmos, pelo menos, estar mais tranquilos, estar de coração aberto. É aquilo que muitas vezes nas nossas casas não é possível fazer, por vários motivos. As discussões aparecem com muita facilidade, mas vamos tentar aqui ganhar e levar aquela energia que nos pode dar a paz necessária para as nossas vidas com os nossos familiares e amigos. Para isso pedimos ao Pai, pedimos a Jesus o envolvimento, a proteção e a orientação. Agradecemos tudo aquilo que temos, a família que temos, os amigos que temos, e que possamos levar avante aquilo que nos propusemos fazer quando nos encontrarmos na pátria espiritual. Que a subida, por muito pequena que seja, mas que seja uma subida, possamos melhorar para levar connosco, quando partirmos, maior riqueza em termos morais e espirituais. Que assim seja. O tema que nos propomos tratar hoje é um tema muito abordado, que é o materialismo e o espiritismo. Vamos tentar dividir isto em duas partes. Toda a gente sabe o que é o materialismo, mas vamos tentar ver o que é que o espiritismo nos poderá ajudar nesse combate que todos temos que fazer para tentarmos desapegar um pouco do material. Ao ouvirmos a palavra materialista, imediatamente nos vem à ideia aquela pessoa que está agarrada ao dinheiro e aos bens materiais. Mas para o espiritismo, de uma maneira geral, esta noção é mais profunda. Porque, além da posse das coisas e dos prazeres, sem significado, a valorização da beleza física, cada um de nós tenta conseguir amealhar aquilo que pode, até às últimas consequências. Mas, de acordo com o Espiritismo, nós podemos, e essa foi a ideia de Kardec, combater essa chaga que é o materialismo. E assim, para a doutrina espírita, o materialismo é aquele que se apega a tudo. Se apega aos bens materiais, se apega aos amigos, se apega à família. E por isso nós ouvimos falar muitas vezes e dizemos o meu pai, a minha mãe, os meus filhos. Este meu de posse é um engano, porque nada nos pertence. Todos nós sabemos quando partirmos, quando chegar à altura, e esta é uma certeza que todos temos, é que vamos um dia partir. Nessa altura, nós temos, então, a certeza de que nada vamos levar além daquilo que conseguimos amealhar em termos morais, em termos espirituais. O materialismo está, portanto, presente e é a base das mazelas morais. Mazelas essas que assolam a humanidade e que nada permitem ver além da matéria, além daquilo que nos rodeia. Para o materialista, tudo acaba com o desencarne, ou para eles, com a morte. Mas nós, como espíritas, sabemos que as coisas não são assim. Um dos objetivos principais do espiritismo, segundo Kardec, é combater o materialismo
difundindo as verdades espirituais, a realidade do espírito imortal. Kardec, ao publicar a primeira obra, que foi o Livro dos Espíritos, ele começa logo no capítulo 1, na introdução, e faz questão de sublinhar, e diz Kardec, com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite ter em si alguma coisa além da matéria é espiritualista. Mas não se segue daí que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Portanto, nós estamos a ver aqui já uma pequena diferença entre espiritualista e espírita. Os adeptos do espiritismo são os espíritas. E assim, o espiritismo é uma das doutrinas espiritualistas, mas nós sabemos que para nós o essencial é o ser e não o ter. O ser é aquilo que permanece, o ter é passageiro. Mas sabemos que o ter também é necessário e o material para o nosso progresso. E por isso é que nós temos necessidade de estar aqui encarnados. Vivemos numa sociedade capitalista, com uma cultura materialista, que valoriza o ter, valoriza o possuir, onde o importante é amealhar o mais que se puder. O objetivo será o conseguir um destaque na sociedade em relação aos outros. Como espírita, sabemos que o importante é o afastamento deste desejo material para nos conseguirmos desenvolver espiritual e moralmente. Mas nós estamos num mundo em que tudo está planeado, em que tudo está preparado para nos fazer crer que somos apenas materialistas. A máquina está montada com a publicidade, com o marketing, que leva as pessoas a passar os fins de semana nos centros comerciais, a tentar comprar o mais que podem, muitas vezes, inclusivamente, a comprar aquilo de que não têm necessidade. O nosso primitivismo ainda é muito forte. E saber distinguir o que nos convém daquilo que não nos convém ainda é muito difícil para nós, espíritos ainda bastante atrasados. Por isso, precisamos de amparo, precisamos de ajuda, precisamos de orientação. E por isso mesmo é que nas orações que devemos fazer de manhã e à noite, devemos pedir precisamente essa ajuda, esse amparo e essa orientação. Mas sabemos que o materialismo é muito anterior a esta sociedade atual. Jesus, o maior mestre de todos os mestres que apareceu à face da terra, disse quando estava entre nós: porque andais preocupados com o que vão comer, com o que vão vestir, onde vão dormir? O Pai Celestial sabe que tudo isso vós tendes necessidade. Olhai os pássaros do céu. Eles não se preocupam com o plantar, com o que colhem, com o armazenar em celeiros. Mas o Pai Celestial os alimenta. Não valeis vós mais do que eles? Este não é um convite de Deus para nós deixarmos de nos preocuparmos com essas coisas. Não é um convite à preguiça, porque todos nós sabemos que é fundamental a parte material. Jesus alerta-nos aqui para o ser e não para o ter. Ter é um meio, o ser é o fim. Com isto,
vivemos num mundo material e temos uma vida material inerente à situação encarnada em que nos encontramos. Mas essa vida deverá ser feita dentro de um certo equilíbrio. O materialismo é uma porta aberta ao egoísmo e ao orgulho. O ter coloca-nos em evidência. Se eu compro um carro, que é um carro pouco visto, é um topo de gama, que nenhum dos meus amigos conhecidos tem, aí há uma coisa que acontece. É o meu orgulho vem ao de cima. O meu ego é alimentado. Isto leva-nos a outra coisa, a querer ter mais, a conseguir mais, para nos mostrarmos superiores aos outros, para conseguirmos adquirir um status a nível da sociedade que nos coloque em evidência. Então, o que é que acontece com isto? É que a pessoa é levada a se preocupar com aquilo que pode ganhar, o amealhar. E para isso, ela passa por cima de muita coisa. Passa por cima dos amigos, passa por cima de tudo aquilo que seja um impedimento ao seu crescimento material. Isto leva à escravidão, porque o homem nessa altura deixa de ver o que quer que seja além do dinheiro, além do poder. Para ter, muitos deixam de se preocupar com os outros, apenas se preocupam consigo. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a prepotência, tudo isto vem ao de cima. E a corrupção aparece com toda a facilidade, com toda a normalidade. Para conseguir o que quer, o materialista deixa de ouvir a voz da consciência. Deixa de ouvir aqueles que estão mais próximos e que lhe tentam dar conselhos. Isso é um impedimento ao seu crescimento. E aqui surge outra coisa que já temos falado aqui. Espíritos interessados começam a envolver essa pessoa e, através da obsessão, eles começam a ser colocados dentro de uma campânula e deixam de ouvir qualquer tipo de conselho que lhes queiram dar. Mas haverá algo mal na riqueza? Não. Até porque se houvesse, Deus não nos permitiria aceder a ela. Antes, pelo contrário, a riqueza é uma bênção, pois é através dela que nós podemos auxiliar os outros. É através dela que nós podemos tentar ajudar aqueles que estão não só mais perto, mas os que estão mais longe e que têm mais necessidades. O ter não é errado. O problema é o que se faz com aquilo que eu tenho. Se apenas utilizo as coisas em meu benefício ou em benefício daqueles que estão mais próximos, aí eu não estou a utilizar corretamente aquilo que tenho. Como nos disseram os espíritos, a prova da riqueza é uma prova muito perigosa e muito traiçoeira. Mas mesmo assim, muitos de nós não se importariam de passar por ela. E a inveja, aquele vizinho que tudo tem, que nada lhe falta, com facilidade compra o que quer, é uma realidade. Mas eu sei uma coisa que vai acontecer e que vocês também sabem. A quantidade de reencarnações que nós passamos, nós vamos passar por tudo. E, portanto, se neste momento nós passamos por grandes dificuldades, nós vamos passar também por grandes facilidades. Vamos também ter dinheiro, com fartura, com tudo. E porquê? Porque todos nós
vamos ser postos à prova para saber como lidamos com a fartura. E, portanto, aqui não esquecer que a prova da riqueza é uma prova muito difícil. A evolução tecnológica ou a evolução antropológica está preocupada com a evolução biológica e cultural dos seres humanos baseia-se numa abordagem científica que reúne áreas como a arqueologia, ecologia, psicologia e genética. Isto veio proporcionar ao ser contemporâneo uma série de conquistas tecnológicas que permitiram ver e deslumbrar-nos com aquilo que vemos, as estrelas, o que vemos até ao infinito, a procura de planetas mais distantes, e veio também a ciência permitir-nos descobrir as coisas mais ínfimas que constituem o corpo humano, que constituem os materiais, através do microscópio, através do telescópio. O homem vai sempre evoluindo em termos tecnológicos. Em quase 7.000 anos de cultura, civilização e ética, o ser humano deslumbra-se com tudo isso. O grande problema aqui é que esta evolução de conhecimentos, esta evolução tecnológica, não é acompanhada pela evolução moral e espiritual. E aqui a balança começa a ficar desequilibrada, como sempre esteve. Nós adquirimos conhecimentos com facilidade, e esses conhecimentos vão nos permitir mais conhecimentos, mas isso não é acompanhado pelo nosso crescimento moral. O ser humano não alcançou ainda verdadeiramente a paz e continua agressivo, desumano, violento e muito perdido. Comunica com todas as facilidades, com todas as partes do mundo, utilizando um instrumento pequeno, telemóvel, utilizando o computador, o iPad. Ele consegue chegar a pontos de que não conseguimos fazer ideia da sua distância. O homem consegue chegar à Lua com facilidade. São várias as viagens que estão a ser e que vão sendo preparadas. Envia naves espaciais para Marte, para Júpiter, e inclusivamente já para outras galáxias. Mas há uma coisa que lhe falta. Ele não consegue completar a sua viagem interior. Para saber quem sou eu, o que vim aqui fazer, porque estou aqui e qual a finalidade existencial da minha vida. E embora consiga comunicar com todos aqueles que estão muito longe, ele não consegue comunicar com aquele que está ao seu lado. Não consegue comunicar com o seu irmão, não consegue comunicar com os seus familiares que estão no mesmo lar que ele. Não consegue comunicar com os amigos. Então tem uma vida isolada. E cada vez esse isolamento é maior. Existem muitas religiões que, deixando de lado a essência que é comum a todos, que são os verdadeiros valores morais e espirituais, valorizam muito mais as práticas exteriores, os rituais, os monumentos sumptuosos. Nós vemos isso em várias religiões, em que o importante é ter uma casa sumptuosa para apenas chamar a atenção das pessoas. Os rituais
que são praticados é com toda a sumptuosidade. Essa é uma das coisas que nós, espíritas, dispensamos com facilidade. E por isso é que nós nos apresentamos desta forma, da maneira natural, da maneira mais simples. As noções que as várias religiões dão da vida após a morte estão muito vagas e muito imprecisas. E não dão ao crente a ideia real do que é a vida após a morte e da imortalidade da alma. E as consequências estão à vista. É que, embora acreditem que há mais qualquer coisa, mas falta aquela força, aquela necessidade para fazer tudo aquilo que está ao seu alcance para poder ir mais longe e para poder melhorar moral e espiritualmente. Aquele que é verdadeiramente espiritualista poderá possuir bens materiais, mas não se deixará possuir por eles. Da mesma forma que é feliz com eles, será feliz sem eles. Nós vemos pessoas que nada têm, uma alegria enorme, e vemos outros que, quando lhes falta qualquer coisa, ninguém os atura. Andam sempre chateados e preocupados. Vou contar uma história pequenina de um cidadão indiano que fez um voto de desapego e pobreza. E então, ele partiu em busca de sábios para se certificar, na verdade, do desapego de cada um deles. Ele pegou na sua bagagem, apenas constituída por 2 tangas, uma tanga que tinha vestida de outra tanga para se mudar, para a sua muda, e assim partiu. Mas estava convencido que não iria encontrar ninguém tão desapegado das coisas materiais como ele. E ouviu falar num velho sábio que vivia na base dos Himalaias e para lá partiu. Quando lá chegou, ficou bastante decepcionado com aquilo que viu, porque viu campos bem tratados, jardins cheios de flores, repletos de flores, viu um palácio com toda a grandeza. Isso deixou-o realmente triste, porque viu que realmente se tinha feito aquela viagem sem para nada. Mas quando chega, ele é recebido por um empregado e era norma da casa levar os visitantes primeiro, tomar um banho, a vestir-se, a lavar-se e depois a ter uma refeição antes de ter uma conversa com o dono da casa, com esse sábio. E ele assim fez. Depois de tomar um banho, depois de se vestir, aproveitou para lavar a tanga que tinha, pô-la a secar no quarto e vestiu a outra tanga. E foi acompanhado pelo empregado para uma outra ala do palácio, onde se encontrava o sábio numa reunião a ensinar aquilo em que acreditava sobre o desapego. Ele estava-se a preparar para ver qual seria a melhor maneira de atacar esse sábio que tudo tinha, que nada lhe faltava e que estava ali a pregar o desapego aos outros. E nesse momento, parece um empregado a correr, a dizer que tinha pegado fogo no palácio e que estava de tal maneira que tudo iria arder e que ele iria ficar sem nada. O sábio continuou sua palestra, a sua exposição com as pessoas, indiferente àquilo que estava a acontecer e sem isso se preocupar. Entretanto, o nosso homem, o indiano, lembrou-se da tanga que tinha ficado no quarto e deita a correr porque estava com receio
que a largesse. E é isto que acontece com muitos de nós. É que aquelas coisas mais pequeninas que nos faltam são suficientes para nos deixar fora de nós, nervosos, impacientes. Com a doutrina espírita estudada com profundidade, nós vemos com clareza o objetivo primordial de estarmos encarnados. A finalidade da encarnação é nada mais, nada menos que a evolução do espírito imortal. Nós temos necessidade desta parte material. E é assim que, passo a passo, de encarnação a encarnação, nós vamos vencendo e subindo os degraus que levam aquilo que Jesus chama o reino de Deus dentro de nós, que é um estado de espírito elevado, em que o espírito descobre pelo seu esforço a vontade e o sentido da vida. Uma questão que muitos colocam: qual é o sentido da vida? Como despertar a consciência? Esta é uma pergunta que nós fazemos, às vezes, quando nos encontramos assim mais virados para a parte da meditação. Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, diz-nos que o despertar, que é um processo muito lento, contínuo e que se faz gradativamente. Nós não podemos exigir aos outros que tenham o mesmo passo em termos de andamento que nós. Nós temos que compreender que esta evolução é diferente de cada um. E por isso nós temos que começar a aceitar as dificuldades dos outros com mais naturalidade. Porque numa coisa nós podemos ser melhores, mas de certeza absoluta que noutras somos bem piores. E, portanto, este aceitar de diferenças é fundamental. Se o outro passou pela experiência de ser materialista, é porque tinha necessidade de passar por ela, para conseguir distinguir entre o ser e o ter. E isso irá acontecer conosco. Quando eu começo a entender que sou um espírito imortal, a minha perspectiva materialista também vai mudar. Começo a ver a matéria como uma ferramenta, como um instrumento para a minha elevação espiritual. Nós vamos refletir um pouco sobre uma questão que eu vou colocar aqui a todos. Se eu desencarnasse agora, é para pensarmos um pouco. Haverá alguma coisa? Haverá alguma pessoa que me prenda aqui? Não percebi. Se eu desencarnasse agora, haverá alguma coisa? Haverá alguma pessoa que me prenda aqui? Eu acho que nós podemos, quando estivermos sozinhos, em silêncio, tentar pensar nisto, mas pensar com o coração. Porque é em função da nossa resposta que nós nos vamos aperceber de quanto estamos apegados às coisas ou às pessoas, ou quanto estamos libertos delas. E esta libertação, este apego às coisas materiais e às pessoas, é uma prova da nossa evolução espiritual. Nós, como espíritas, acreditamos, temos a certeza, tudo é passageiro. Nada nos pertence. Somos apenas usufrutuários.
Os bens materiais não nos pertencem, os nossos familiares não nos pertencem. Nós estamos apenas aqui a cumprir uma obrigação, que é fazer aquilo que nos propusemos fazer, relativamente aos filhos, por exemplo, com a educação deles. Ajudá-los a crescer moral e espiritualmente. No livro dos Espíritos, no capítulo 8 da Lei de Progresso, no item 799, nós podemos ver o que Kardec perguntou aos espíritos superiores que o ajudaram na codificação. Então ele pergunta: de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? E a resposta foi: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde estão os seus verdadeiros interesses. Como a vida futura não mais estará velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que pode garantir seu futuro por meio do presente, destruindo os preconceitos de seitas, castas e cores. O Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Esta sempre foi uma das preocupações do Espiritismo. O Espiritismo estudado e assimilado em profundidade, em todos os seus aspectos, filosófico, científico, moral, dá-nos condições para entendermos a importância relativa da vida material e a importância fundamental da vida espiritual. Relativa da vida material, que é a necessidade que nós temos de estar aqui, mas que conduz a essa importância fundamental, que é o crescimento espiritual. E para terminar, há aqui duas coisas que eu encontrei e que achei que devia partilhar. Uma que é do psiquiatra Alexandre Moreira Almeida, que numa conferência de lançamento do livro Ciência da Vida Após a Morte, foi publicado em diversas revistas internacionais, refere que a crença na vida depois da morte, o acreditar na vida depois da morte, gera fortes impactos na vida dos indivíduos, como seja menos desprezo de fim de vida, menor ansiedade e maior tranquilidade, o acreditar na vida depois da morte, maior crença num mundo equitativo, menor aceitação do suicídio e da eutanásia, menos sintomas psiquiátricos, menos efeitos da dificuldade financeira e maior satisfação com a vida. Estes são alguns dos impactos fortes do acreditar, desta crença de acreditar na vida depois da morte. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, que passou por vários campos de concentração, que sobreviveu ao Holocausto judeu, disse uma frase que é, quanto a mim, muito bonita. É necessário que a nossa vida tenha por meta o serviço, sejamos elementos úteis à sociedade. De outra maneira, nada andamos aqui a fazer. E há um outro pensamento filosófico que diz: aquele que não vive para servir, ainda não aprendeu a viver.
Para os espíritas, fica a forte convicção que divulgar o espiritismo, esclarecendo as pessoas quanto à realidade do espírito, contribui para que tenhamos todos uma vida mais rica, mais feliz e mais profunda. Obrigado.